A gravação foi iniciada. Vamos compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui no celular. Tudo certo? A tela já está compartilhando, né? Aí no chat, pessoal, como vocês podem ver, do lado aí direito da tela, né? Eu deixei o link do nosso canal, para quem não é inscrito ainda, clicar no link e se inscrever, né? Os nossos encontros eles estão sendo gravados e inseridos lá no nosso canal, certo? O encontro do projeto de extensão já está lá, já está disponível para vocês acessarem, tá bom? O encontro anterior a esse também. Então, não deixem de visualizar, né? Não deixem de ir lá, curtir, comentar, né? Fazer aí a interação com o material. Vou começar agora a compartilhar o material sobre estágio obrigatório. Então, mais uma vez, dou boas-vindas a todos vocês nesse encontro de hoje. Caso alguém tenha algum apontamento, né, que não possa esperar até o final da apresentação do material, liga o microfone, pede licença e aí eu paro para ouvir o que vocês têm para dizer, tá bom? Mas eu vou fazer a apresentação e não se preocupe que no final a gente vai liberar para as dúvidas gerais. O tema de hoje é estágio obrigatório, tema muito pertinente aí para a maioria de vocês, né? Quase 70% do nosso alunado são alunos de licenciaturas, né? Uma grande parte aí, eu não diria 70, mas pelo menos uns 50% com certeza das licenciaturas, seja no semipresencial ou no 100% online. E esses alunos têm estágio, né? Além dos alunos dos bacharéis que também têm estágio, como ciências contábeis, que tem estágio, como fisioterapia, que tem estágio, radiologia, que é tecnólogo, mas tem estágio, né? Alguns cursos que a gente oferta nos 3 polos exige o estágio curricular obrigatório na grade de disciplinas, tá bom? Então, hoje a gente vai ver aí, né, um resumão de quais são os passos que o aluno que vai ter estágio precisa estar ciente para que ele consiga realizar e ser aprovado na disciplina de estágio nesse semestre, tá? Eu trouxe aí uma explicação sobre o estágio obrigatório geral em relação aos participantes. Então, quem é que compõe o estágio obrigatório? Quem são os participantes além do aluno, né? Além do aluno, quem são as outras pessoas? E aí, logo em seguida, a gente vai trazendo os 5 passos que o aluno vai seguir no estágio, desde o acesso aos materiais de orientação até o envio final aí das documentações e do relatório para que o aluno tenha a aprovação, né, e a aplicação da nota, tá bom? Então, vamos iniciar falando e conhecendo aí os participantes. Primeiro momento é você saber qual é o seu papel, né, dentro do estágio, ou seja, o papel de protagonista, como sempre, mas o papel principalmente de responsável pelo seu próprio estágio. O aluno ele precisa ter o conhecimento de que o estágio é dele, o estágio não é da nossa faculdade, o estágio não é da escola ou da empresa que você vai estagiar, o estágio é seu. Então, o responsável principal do seu estágio é você. Então, você é o responsável por acompanhar, por ler, por realizar, por produzir, por enviar, né? Por apontar, responder o tutor nos apontamentos dele. Então, o aluno ele é o principal participante. Mas, além do aluno, obviamente, existem outros envolvidos no processo de estágio, tá? E aí eu vou falar lá de cima, na nossa matriz, até aqui na ponta, né, que é o aluno. Então, primeiros participantes aí do processo de estágio é a coordenação de curso EAD. A coordenação de curso EAD é o núcleo da faculdade, né, responsável por cada curso da graduação. Então, existe uma coordenação nacional para todos os alunos da Anhanguera nível nacional de pedagogia, existe outra coordenação para os de fisioterapia, e assim, por conseguinte, em todos os cursos que a gente tem. Então, cada curso existe uma coordenação do curso específica para lidar com toda a burocracia, né, da graduação que vocês realizam, tá? Então, todo mundo, a coordenadora de Maria é a mesma coordenadora de João a nível nacional, certo? E aí eu estou falando das pessoas que estão lá em cima na nossa matriz.
Então, existe o coordenador de curso EAD. Depois do coordenador de curso EAD, a gente tem o setor de estágios. O que é o setor de estágios? É aquele pessoal do call center interno da gente que vai estar lá no back-office acompanhando, validando, né? Cobrando os polos em relação aos estágios de vocês, verificando se tem tutor associado ao seu estágio, se a supervisora de campo de fulano de tal, né, foi associado de forma correta, se o estágio de fisioterapia está acontecendo de forma correta, se o documento vai ser aceito ou não, o que precisa melhorar. Então, o setor de estágios é o setor que vai fazer toda essa parte burocrática de validação, tá? Então, são eles que analisam a escola, quando a gente cadastra, ou a empresa, são eles que liberam lá dentro do seu portal, né, para preencher as horas. E eles que analisam se o preenchimento está correto ou não, se a empresa está com o CNPJ válido ou não, tá? Então, ele é aí, o setor de estágios é o segundo pilar dos participantes do estágio. Logo em seguida, vem o pilar que vai ficando mais próximo de você, né? O tutor à distância, ele está lá na cidade dele, mas ele está próximo de você por dentro do seu portal, que é o tutor à distância, o responsável por corrigir e aplicar a sua nota em relação ao estágio. Então, quando você cadastrar a sua escola, é o setor de estágios que vai analisar. Quando você enviar a sua documentação, já é o tutor à distância que vai validar, certo? Então, o tutor à distância, ele não somente valida e aplica a nota, como ele também, né, deve estar disponível para dúvidas em relação ao conteúdo, né, em relação à execução do próprio estágio, tá? Depois do tutor à distância, aí a gente vem mais para nós, né, mais para próximo do aluno, que é o polo de apoio presencial. Quem é o polo de apoio presencial? É a equipe de Açu, é a equipe de Pau dos Ferros, é a equipe de Mossoró, né? Cada aluno vai ter o seu polo de apoio presencial de acordo com onde a sua matrícula foi feita, né? Então, o polo de apoio presencial, ele é o pilar responsável por orientar, né, e realizar essa parte burocrática dos cadastros do aluno. Então, o aluno ele vai com a carta de apresentação, que a gente vai ver a escola, colhe os dados, e o polo de apoio quem cadastra a escola. O polo de apoio quem acompanha se foi validado ou não. Somos nós também que associamos você ao campo do estágio. E aí você, a partir daí, vai, né, seguir basicamente sozinho a conclusão do seu estágio. Mas essa parte de cadastro, né, de assinaturas, essa parte mais operacional próxima ao aluno é o polo de apoio presencial quem faz, tá bom? Depois do polo de apoio, você vai ter o supervisor de campo. O supervisor de campo é o que vai estar mais próximo de você, mais pertinho e junto de você. Quem é o supervisor de campo? É aquele profissional que vai acompanhar o seu estágio lá no local que você está fazendo. Então, se João está fazendo um estágio de ciências contábeis numa empresa de contabilidade, o supervisor de campo de João vai ser o contador, né, a pessoa formada em ciências contábeis, que tem o registro lá no conselho, que vai estar acompanhando o estágio dele lá. Se o aluno é um aluno de pedagogia, o supervisor de campo dele, né, vai ser ou a direção, dependendo do estágio, ou a direção, ou o professor da sala, aonde ele vai estagiar, daquela turminha onde ele vai estagiar, tá? Então, o supervisor de campo é o responsável do local do estágio que vai acompanhar vocês, certo? E por último, já mais menos importante, né, o estudante, que é o pilar principal. Sem o pilar principal do estudante, essa casa, né, esse prédio aí, ele cai. Não tem, os outros pilares sozinhos não conseguem manter essa casa em pé, tá? Então, o aluno, ele é o pilar estrutural, ele é o principal. A gente faz toda essa parte burocrática de cadastro, de orientação, as coordenações dos cursos, né? São responsáveis por fazer o plano de curso de vocês, por fazer a divisão das atividades de estágio, os planos de trabalho são eles quem produzem, né? Mas o estudante em si, ele é a pessoa que vai fazer todo o passo a passo do estágio. E aí a gente vai descobrir qual é esse passo a passo que o estudante vai ter que fazer, tá? E aí vocês vão ver que sem a participação do estudante,
simplesmente o estágio ele é impossível de acontecer. Então, primeiro passo de fato do estagiário é, né, depois de conhecer os participantes, ler os materiais de orientação. Então, dentro do portal de vocês, vocês vão ter o manual do estágio obrigatório, vocês vão ter uma teleaula do estágio obrigatório com um professor lá explicando todas as partes, as fichas, quais são os documentos, onde vocês encontram, como deve preencher, certo? Vai ter o modelo do relatório final, onde vocês vão preencher e enviar, e as fichas pedagógicas. Tá? Então, tudo isso, quando você entra no portal, já está disponível. Antes de você cadastrar qualquer coisa no seu estágio, essas documentações, esses materiais de orientação já vai estar constando dentro da sua disciplina. Tá? Então, o primeiro ponto é você acessar esses materiais para que você conheça o que é o estágio, né? Como é que ele se apresenta, como é que vai ter que ser o passo a passo que você vai ter que realizar, quais são as regras, né? E tudo mais. Dito isso, o aluno acessou os materiais, leu tudo que tinha que ler, já está aí afiado com as informações, né? Aí vocês vão iniciar o cadastro do estágio. Então, passo 2, depois de você ler os materiais, é você ir com a carta de apresentação lá no local onde você quer realizar o estágio. Mateus, o que é a carta de apresentação? Carta de apresentação é um documento que eu gosto de chamar de crachá do aluno. Ela serve para lhe dar, né, validade enquanto estudante, para que o local onde você vai estudar saiba e tenha segurança de lhe receber, de passar os dados deles para vocês, né? Porque você não vai chegar em uma empresa e dizer, ó, eu sou estudante e eu quero que você me passe aqui todos os dados da sua empresa para eu cadastrar na minha faculdade. Como é que a empresa vai saber que você realmente é estudante, né? Qual é a validade e a segurança que você vai passar para essa empresa? Através da carta de apresentação é onde você vai ter essa validação. Aonde vocês encontram a carta de apresentação? Dentro do AVA de vocês. Então, você faz o download do arquivo dentro do AVA. O aluno que não fez nenhum cadastro ainda, só vai ter disponível a carta de apresentação lá, além daqueles documentos que eu falei, né? Só vai ter ela lá disponível para download. E aí vocês vão fazer o download, ela sai em PDF, já preenchida com todos os seus dados, certo? E a única coisa que vocês vão precisar fazer é enviar para o Polo, presencialmente ou pelo WhatsApp, solicitar a assinatura, né, da gente com a validação, para que você vá ao local do seu campo de estágio colher os dados. Que dados são esses? A nossa instituição, né, o nosso polo, ele precisa de alguns dados para conseguir cadastrar o estágio de vocês, certo? Então, são esses dados: razão social, CNPJ, nome do responsável pela instituição que você está indo, né, a empresa ou a escola, além do cargo, endereço e telefone, tá? Depois de informar esses dados, o polo, você vai enviar para o polo e o polo vai cadastrar esses dados dentro do sistema que a gente tem, né, que é o nosso administrativo. A gente cadastra esse local de estágio e aí vai ter sempre um prazo de 3 a 4 dias úteis para o setor analisar e verificar se está tudo correto, né? Se o CNPJ está válido na Receita Federal, se os dados enviados batem com o que está em sistema na Receita Federal, para que a gente possa, né, para que eles possam, né, o setor de estágio, liberar o campo para vocês serem vinculados. Agora vamos ver, vou botar aqui, vamos ver lá dentro do portal, ó, aqui a gente está dentro do Colaborar, esse Colaborar aqui é da minha esposa, ela terminou pedagogia já, né, junto comigo, mas eu trouxe o exemplo dela porque já tem trabalho enviado, já corrigido, fichas enviadas, e a gente vai ver tudo isso. Então, o que é que eu quero mostrar agora para vocês? Carta de apresentação, certo? Então, entrou dentro do portal, você aí que tem disciplina de estágio, você vai entrar na disciplina, nesse caso aqui era gestão educacional e espaços não escolares, né, o terceiro estágio. Aí abre a disciplina de estágio, e assim que abrir a disciplina de estágio, aqui do lado esquerdo, só vai ter esse nome aqui, ó, Carta de apresentação de estágio. Para ela estar aparecendo documentos de estágio e cadastro de estágio,
porque já foi feito esses passos, que são os próximos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas vocês vão focar aqui, ó, em carta de apresentação de estágio. Esse é o crachá do aluno. Vocês vão clicar, vai fazer o download, e com esse download, você vai mandar para o polo para colher aí a assinatura do polo, certo? Vai à empresa, colhe os dados e passa os dados para o polo. Passou os dados para o polo, o setor de estágio vai analisar, né? E quando for analisado, o campo de estágio está validado. Deu tudo certo, os dados estavam certos. Aí o aluno vai mandar o nome do supervisor de campo, né? E as informações dele, né? Número do conselho, se necessário, graduação e o nome completo. E o polo vai cadastrar o campo do estágio ao estágio do aluno, que a gente chama de associação, certo? E aí a gente faz a associação do aluno para que libere dentro do seu portal o cadastro das horas, certo? Que é aquela tela que a gente estava vendo anteriormente. Quando essa tela de cadastro de estágio é liberada dentro do AVA, você vai fazer o preenchimento das horas do seu estágio. Como assim? A data de início e a data de final, com a quantidade de horas que você vai estar colocando por dia. A lei de estágios diz que o aluno não pode ultrapassar 6 horas de estágios diárias. Por quê? Porque acima de 30 horas semanais é caracterizado vínculo trabalhista. E aí precisaria assinar a carteira desse aluno e pagar todos os direitos trabalhistas, certo? Então, para que seja estágio, não pode passar 6 horas por dia e não pode ser nos finais de semana, certo? De segunda a sexta, o estágio obrigatório. O preenchimento das horas é a parte mais chatinha, digamos assim, do processo de cadastro. Por quê? Você vai ter que encontrar uma quantidade de horas, certo? Que bata aí exatamente com o dia e o final que você colocar. Vou trazer um exemplo que eu sempre trago. O aluno, nesse caso aqui que a gente está vendo, né? Ela tinha um estágio de 100 horas. E aí ela optou por cursar 5 horas por dia, dá 25 horas semanais. De segunda a sexta, 5 horas por dia, dá 25 horas semanais, tá? O estágio dela era de 100 horas. Logo, para alcançar as 100 horas, ela sabia que precisava de quê? De 4 semanas. Se cada semana, fazendo 5 horas por dia, ela ia ter 25 horas no total, então ela ia precisar de 4 vezes 25 para cumprir aí as 100 horas de estágio. Ou seja, um mês para essa aluna, colocando 5 horas por dia para ela fazer o estágio, certo? Então, seria aí um exemplo de 1º de abril a 30 de abril, certo? Na hora do preenchimento, o sistema ele vai acusar se você estiver colocando horas a mais ou horas a menos. Quando você preenche lá, segunda a sexta, carga horária diária que você vai, de 7 às 11, segunda a sexta, foi lá e confirmou. Quando você confirmar, vai aparecer duas coisas. Ou vai aparecer uma faixa verde, dizendo que deu certo, e o setor de estágios vai analisar, ou uma faixa vermelha, dizendo que você está faltando horas ou passando das horas. Por quê? Vai ter que ser exatamente a carga horária do estágio. Se são 150 horas, o cálculo vai ter que dar 150 horas, tá bom? Então, essa é a parte mais complexa, porque o aluno tem que ficar tentando até ele encontrar, né, exatamente a data de final aí, que vai bater com a carga horária total que ele tem no estágio e a carga horária diária que ele está colocando no estágio, tá? Essa é a parte mais complexa que eu acho, porque falou de número, eu já acho difícil. Não sei vocês, mas eu tenho certa dificuldade. E aí fica mais complexo. Errado na primeira? Tenta, até dar certo. Para que a gente chegasse nesse ponto de equilíbrio, né? Do estágio dela, por exemplo, que teria que ser 25 horas semanais, a gente preencheu com 3 horas, com 4, com 6, com 2, e nunca batia a quantidade de horas. E aí, com 5, deu certo. Inclusive, eu dou essa dica. Se vocês não fizerem estágio remunerado, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele no final também, só por cima. Se você tiver as 6 horas livres, coloque 5, porque vai ficar mais fácil para você multiplicar,
vai ser mais fácil de você chegar num ponto de equilíbrio aí na data de final, tá bom? Depois que você cadastra essas horas, que ficou verdinho lá, foi para o setor de estágio, eles vão analisar se você preencheu tudo certo, se a empresa tem o campo que você precisa, né? Exemplo, o aluno vai estagiar na educação infantil. Aí eles vão olhar no CNPJ da empresa se a empresa oferta educação infantil. Se não ofertar, eles vão voltar o seu cadastro. Se ofertar, eles vão liberar os documentos jurídicos, certo? O que é os documentos jurídicos? Termo de compromisso, que é o seu contrato, e o cadastro da empresa. Esse cadastro é complementar, são com informações extras, além daquelas que a gente já mandou, né? CNPJ, tal. No cadastro de estágio, vocês vão preencher, né? Com tamanho da escola, se é médio, pequena, grande, se quantos funcionários tem, o ano de fundação, o telefone, o e-mail, o nome do responsável, qual é o setor que ela trabalha, né? Quais são os serviços que o local oferta, o metro quadrado, qual é o tamanho por metro quadrado do espaço, tudo isso vai estar lá no cadastro de estágio para vocês preencherem. Eu vou trazer esses documentos preenchidos aqui para vocês visualizarem também ao final. Então, vamos dar mais uma pausa, né? E vamos lá ver o cadastro de estágio. Entrou dentro da disciplina, já consta aqui, ó, cadastro de estágio. Então, recapitulando, o aluno primeiro pegou a carta de apresentação, colheu a assinatura do polo, foi lá no local do estágio, colheu os dados, mandou para o polo. O polo cadastrou, o setor de estágios validou, e aí o polo associou o campo de estágio ao aluno. Quando o polo associa o campo de estágio ao aluno, vai aparecer essas outras duas abas aqui, que é cadastro de estágio, essa que está em azul, e documentos de estágio, que fica entre a carta e o cadastro, certo? Vou explicar o cadastro de estágio. Vou abrir aqui. Olha como aparece, certo? Não vou conseguir entrar para ver o detalhamento, porque já foi validado. Estão vendo aí a situação válida, né? O cadastro foi feito dia 3 do 11 de 2022, mas aparece dessa forma, né? O código da empresa, o nome da empresa, que ela estagiou, no caso, foi a Escola Municipal Rotary. Aí aqui vai estar a situação. Se você já cadastrou e não foi analisado, aí as suas horas vai estar aqui aguardando validação. Se foi indeferido, vai estar aqui, indeferido. Se já foi validado, vai ficar validado, certo? Então, esse é o caminho aonde você encontra os dois documentos que precisam serem entregues e preenchidos, que é o termo de compromisso e o cadastro da empresa. Já fica aqui uma notificação, uma observação para vocês, tá? Aqui do lado esquerdo, vocês vão conseguir visualizar os períodos. O período que você tem para preencher as horas, certo? E o período que você tem para entregar os documentos jurídicos. Então, aqui já dá para ver bastante coisa, né? Vamos voltar lá agora na outra tela. Liberou o termo de compromisso e o cadastro da empresa? Vocês vão em documentos de estágio, certo? E vão enviar o cadastro da empresa e o termo de compromisso. Vai estar do mesmo jeito para vocês no portal de vocês, certo? Sempre vai ter aqui, ó, uma notificação, o nome da empresa e o período que você tem para enviar. Como os estágios vêm sendo prorrogados, né, que a gente sempre vem falando sobre isso, se ela não tivesse terminado esse estágio aqui, ela ainda podia fazer, porque está prorrogado, certo? Antes de enviar, sempre cliquem aqui, ó, consultar orientações de envio, porque ele vai dar as instruções de como você tem que enviar. Quando você for enviar o termo de compromisso e o cadastro da empresa, tem que seguir essas orientações, né? Enviar as 3 folhas do termo de compromisso num único arquivo, certo? Quando for digitalizar, o conteúdo deve estar alinhado na horizontal. Os arquivos digitalizados que estejam inclinados, torto, não vão ser validados. O conteúdo deve estar legível. Se tiver muito claro, estourado, né, a imagem, ou apagado, não vai conseguir ser lido, então vai ser indeferido, né, vai ser voltado pelo setor de estágio. Não será possível enviar outro tipo de arquivo diferente da documentação esperada, certo? O sistema de vocês só vai validar se vocês enviarem termo de compromisso e cadastro da empresa.
Se vocês enviarem uma ficha no lugar do cadastro da empresa, vai ser negado, tá? Então, tem que enviar cada um no seu canto. Vai ter um local com o nome cadastro da empresa. Aí você vai enviar o cadastro da empresa no local chamado cadastro da empresa. Da mesma forma, o termo de compromisso. Se você enviar trocado, eles também vão voltar. Mateus, por quê que tem que ter todas essas regras? Pessoal, dentro dos documentos, eu vou baixar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu não vou conseguir baixar porque ela já terminou faz tempo o estágio dela. Eu queria baixar para mostrar para vocês. Não vou conseguir nenhuma. Depois eu pego de um aluno que ainda está validado, certo? Mas o que é que eu queria dizer? Que dentro dos documentos, o cadastro da empresa e do termo de compromisso tem um código de barras. E quem faz a leitura e a validação desse termo de compromisso e do cadastro é um sistema, certo? Então, se tiver inclinado, o sistema não vai conseguir visualizar, né? O sistema não vai conseguir ler o código de barras. Se tiver estourada a imagem, se tiver borrado, ilegível, se tiver apagado, o sistema não vai conseguir visualizar, não vai conseguir ler o documento de vocês, certo? Por isso que é importante estar seguindo as regras que estão aqui, né, nas orientações de envio. Seguindo tudo certinho, dificilmente seu trabalho vai voltar, certo? Dificilmente. Eu ia mostrar preenchido aqui para vocês, mas felizmente não deu certo. As fichas eu acho que eu vou conseguir. Vamos voltar lá para a apresentação então, né? Então foi lá, o aluno pegou a carta de apresentação, levou, colheu os dados, mandou para o polo cadastrou, setor de estágios analisou, o polo associou você ao estágio, você preencheu as horas, o setor de estágios analisou, viu que estava tudo certo e liberou seu contrato. Aí você vai colher as assinaturas e vai enviar lá nos documentos de estágio que a gente viu agora, no local que vai ter com o nome, termo de compromisso, você vai enviar o termo de compromisso. Onde tiver cadastro da empresa, você vai enviar o cadastro da empresa, seguindo as orientações de envio que estão lá disponíveis para você consultar, certo? Depois disso, o que acontece? Agora, depois do contrato estar enviado, gerado, você pode começar o seu estágio. Aí sim você vai iniciar o seu processo de estágio, certo? Então, depois que os documentos forem liberados e você preencher, né, enviar, você vai iniciar o estágio e vai seguir as atividades que estão no plano de trabalho, de acordo com o campo de cada estágio. Então, dentro do portal de vocês, vocês vão ter esse documento chamado plano de trabalho. No plano de trabalho, que é produzido pela coordenação, né? Ele vai ter a descrição de todas as atividades e a quantidade de horas que cada atividade deve ter lá no seu documento, tá bom? Na hora que vocês forem realizar o preenchimento das fichas pedagógicas, que a gente vai ver mais na frente, vocês vão ter que ter cuidado para não ultrapassar 6 horas diárias dentro da escola. Por que o Matheus está dizendo isso? A gente vai ver agora o plano de trabalho. Olha só, eu estou trazendo aqui para vocês um plano de trabalho. Deixa eu dar zoom. Plano de trabalho dos cursos de licenciatura, tá? Então, olha como ele se apresenta. Ele vai trazer um sumário com alguns tópicos. Esses tópicos vai ter a relação dos estágios, de acordo com os cursos, e aí os campos de estágio. Qual é o campo do primeiro estágio, do segundo estágio, do terceiro estágio, certo? Digamos que ela estava fazendo o estágio de gestão, que era o caso, né? Você clica aqui no nome, ó, é só clicar, campo de gestão. Já vai diretamente para a lista de atividades. Vou voltar e vou fazer de novo. Abrir o plano de trabalho, vai no sumário. Ah, o meu estágio é gestão. Então, eu vou aqui no nome campo de estágio gestão, clico em cima e já vai diretamente para o local, certo? E aí, no quadro a seguir, a descrição do plano de trabalho a ser realizado pelo estudante, conforme carga horária total do respectivo estágio, certo? Então, veja, aqui tem plano de trabalho, tem uma coluna com a quantidade total das horas desse estágio, que no caso são 100 horas, e a descrição das atividades. São 12 atividades
que esse estágio aqui que essa aluna teve precisava ser cumprido, né? Precisava realizar. Então, atividade 1, visita a escola com a carta de apresentação, para colher os dados, né? Já come 2 horas aí das suas 100 horas. Atividade 2, leitura obrigatória dos textos e produção de relato, né? Produção de textos, 4 horas. Você já cumpriu aqui 6 horas do seu estágio, certo? E aí, por consequência, você vai fazendo as atividades e vai completando aí a carga horária do seu estágio. Quando você for preencher a ficha de acompanhamento, lá que está disponível no portal, que a gente vai abrir já já, vocês não podem colocar, né, nenhum dia com mais de 6 horas. Por que que o Matheus diz isso? Vejam a atividade 3. Atividade 3, análise do regimento escolar e produção de texto. Quantas horas é a atividade 3? 12. Vocês podem colocar um dia só. Dia 23 de março, eu fiz a análise do regimento escolar, 12 horas. Pode dessa forma? Não. Por quê? Ultrapassa 6 horas diárias. Nesse caso, como é que o aluno vai preencher a ficha de acompanhamento? Ele vai colocar 2 dias com 6 horas cada. 2 dias separados. Então, dia 23 do 3, 6 horas, dia 24 do 3, mais 6 horas, totalizando 12 horas da atividade 3. Matheus, e se tiver mais de 12 horas? Se for 18 horas, como a atividade 5, que é a observação da organização e supervisão da escola e elaboração de texto. Tem 18 horas. Você pode botar só no dia 25 de março às 18 horas? Não. Você vai ter que colocar quantos dias de 18 horas? 3. Desculpa, quantos dias para completar essas 18 horas? 3 dias de 6 horas. Então, atividade 5, dia 25 do 3, 6 horas. Dia 26 do 3, 6 horas. Dia 27 do 3, 6 horas. Entendeu? Então, quando eu falo lá na apresentação, né, que as atividades realizadas na escola empresa não podem ultrapassar 6 horas diárias, é disso que eu estou falando. Quando vocês forem preencher, vocês não podem colocar mais de 6 horas em um único dia, porque a lei de estágio não permite. Então, você vai ter que ir mais de um dia para concluir essa atividade, tá bom? Todo mundo vai ter essa lista de atividades a ser realizada. Matheus, tem 12 atividades no meu plano de trabalho, mas eu quis fazer uma coisa que não tinha lá. Eu quis fazer um projeto com os alunos e não tinha lá nas atividades. Eu posso incluir no meu relatório? Não. Por que você não pode incluir? Porque o seu estágio, ele tem 12 atividades. Então, você deve exercer as 12 atividades. Por quê? Cada atividade vai ter um pedaço da carga horária total já dedicada para realizar aquela atividade. Vocês podem ver que toda atividade aqui, ela tem uma carga horária já indicada. Se você faz uma 13ª que não existe, isso significa que você ultrapassou a carga horária do seu estágio. E aí o setor de estágios vai devolver e vai dizer, ó, a carga horária final do aluno não ficou 100 horas. Ele vai precisar, né, retirar aí do relatório final essa atividade extra. Você pode fazer um anexo e colocar fotos, e colocar relato lá no anexo, mas não insira na ficha de acompanhamento nenhuma atividade além das que são exigidas no plano de trabalho, tá bom? Abaixo do plano de trabalho, já vai ter as orientações. Cada campo vai ter a descrição das atividades e as orientações. E aí eles vão dizer cada atividade 1, carta de apresentação, aí tem um modelo. Atividade 2, leitura obrigatória. Aí ele vai dizer onde é que está o texto que você tem que ler. Atividade 3, análise do regimento escolar. Aí ele vai lhe dar um roteiro para você seguir e fazer essa análise, certo? Onde a escola se situa, sua missão e assim por diante. Atividade 4, entrevista com a equipe diretiva. Aí ele vai dar as orientações. Como é que tem que ser essa entrevista? Tá aqui todas as perguntas que você tem que fazer, certo? Então, o material de vocês, ele já é bem completo. Vocês só vão realmente fazer o estágio. Vocês só vão fazer a parte do cadastro junto com o polo e realizar o estágio para poder enviar os documentos, certo? Mas todo o esqueleto, todo o esboço, toda a descrição, orientação, você já tem disponível no seu portal.
Passo 5, e jamais menos importante, esse aqui é o crucial, né? Que é o envio dos documentos. Então, você foi lá, fez todo o cadastro, fez o preenchimento das horas, foi para o estágio, né? Cumpriu todas as atividades do seu plano de estágio. E agora? Agora você vai preencher os documentos e enviar no seu portal. O envio é responsabilidade única e exclusiva do aluno, a ser realizada por dentro do seu próprio portal. Matheus, você consegue enviar o meu documento de estágio? Não, a não ser que você me mande seu login e a sua senha para eu entrar no seu portal e junto com você fazer o envio. Mas eu não tenho como enviar o seu documento de estágio, só você quem pode, tá? Esses documentos são, vamos focar aqui à direita, né, da tela. Documentos pedagógicos, ficha de acompanhamento e ficha de avaliação. Documentos jurídicos, são aqueles que a gente viu, né? O contrato, que é o termo de compromisso, e o cadastro da empresa. Para que vocês tenham a validação do estágio, vocês têm que cumprir os 3 requisitos, que é enviar a documentação, enviar o relatório e a validação do termo de compromisso que tem que estar, né, validado em sistema, tá bom? Cumpriu os 3 requisitos, obteve no mínimo 6.000 pontos, você vai estar aprovado no seu estágio, tá? Então, não tem segredo o estágio obrigatório. O segredo maior vai ser o preenchimento das horas, né? Mas em relação a o que vocês têm que fazer, a faculdade ela não peca em escassez, né? Ela peca em excesso. Tem muita informação. Todas as informações que você precisar vai estar constando lá no seu portal, tá bom? Vamos ver agora o modelo das fichas de acompanhamento e da de avaliação. Eu vou abrir aqui, vai demorar um pouquinho porque é o Word e o arquivo é pesado. Mas está abrindo aí, vocês estão visualizando. Um dia vai abrir. Quando abrir, aí a gente vê. Enquanto ele não abre, vamos ver outra coisa, né? Então, abriu a disciplina de estágio, a gente já viu que primeiro vai estar disponível aqui a carta de apresentação, né? Os documentos de orientação vão estar aqui no local de nome portfólio, aí aqui nos arquivos, né? Vocês têm, ó, plano de trabalho, que é aquele que a gente estava vendo agora. Modelo de estágio é o quê? É o modelo do relatório final. Manual de estágios, que é o quê? O documento, né? Que mostra todo o regimento de estágio, o que pode, o que não pode, qual é a obrigação de cada um. E as fichas? Ficha de acompanhamento e ficha de avaliação, que são essas duas que abriu agora. Vamos ver elas. Vamos iniciar pela ficha de avaliação. Ela já vem assim, ó, já bem preenchida. Deixa eu dar um zoom. E aí o aluno vai preencher seu nome, seu semestre, né, o nome do supervisor de campo, que é o professor regente, a escola, nome completo, qual foi a série, o turno que você realizou o estágio, se foi ensino fundamental ou médio. No caso dessa ficha de avaliação, porque é licenciatura, né? Mas para todos vai aparecer mais ou menos essas mesmas informações. E aí, algumas informações a mais sobre o aluno, sobre o estágio, e abaixo, o que é para todo mundo igual, né? Clareza e relevância dos objetivos. Atende e não atende. Quem é que vai dizer se atende ou se não atende? O supervisor de campo. A pessoa que acompanhou o seu estágio lá no local de estágio, ele vai lhe avaliar no final, na ficha de avaliação. Então, ele vai colocar aqui se você atendeu ou não atendeu os objetivos do estágio, né? Clareza e relevância dos objetivos. Atendeu, sim ou não? Conhecimento do conteúdo aplicado. Atendeu ou não? Atividade, abordagem dos conceitos quanto à correta aplicação, profundidade e adequação à série. Atendeu ou não? As atividades realizadas. Teve variedade, teve adequação, teve andamento, né? Conseguiu ter aproveitamento? Atende ou não? Então, ele vai lhe avaliar, vai colocar aqui se atende, se não atende, certo? O aluno, para que a ficha seja aceita, tem que atender pelo menos 6 desses critérios.
São 10, certo? São 10 critérios. Para que a sua ficha seja aceita, você tem que cumprir pelo menos 6. Senão, a ficha é negada. E aí você vai reprovar. Um campo para observação do supervisor de campo, e aí ele tem que preencher, tá? Como foi o estágio do aluno? O aluno foi pontual, cumpriu certamente o plano de trabalho, né? Realizou todas as atividades, foi proativo, tal. Do mesmo jeito que ele também pode, né? Vamos falar aqui de forma aberta, descer a lenha no aluno, né? Ele pode dizer aí, ó, o aluno faltava, não cumpriu o estágio como deveria, né? O aluno foi ríspido na sua aula, o aluno fez um comentário preconceituoso, enfim. Ele pode falar o que ele quiser aí na ficha de acompanhamento, na ficha de avaliação. Depois disso, colhe as assinaturas. Quais são as assinaturas na ficha de avaliação? A assinatura do professor regente ou do supervisor de campo, né? Se não foi em escola. A assinatura do polo de apoio presencial, que você pode mandar pelo WhatsApp ou ir presencialmente colher a assinatura. A assinatura do diretor da escola ou do responsável da escola, da empresa, se não for uma escola, e a sua assinatura, certo? Se for escola, vai ter assim, carimbo da escola, nesse local em branco aqui, é onde a escola vai carimbar para dar validade do seu trabalho. Se não for em escola, for num escritório de contabilidade, de advocacia, vai ter assim, carimbo da empresa. No lugar de escola vai ter empresa, certo? Mas tem que carimbar, tem que ter lá o carimbo do pessoal. Então, essa é a ficha de avaliação. Vamos ver agora a ficha de acompanhamento. Todo mundo tem ficha de acompanhamento, nem todo mundo tem ficha de avaliação. Ficha de acompanhamento, né? Preenche aquele cabeçalho com as informações do aluno e aí vai estar tudo em branco. Matheus, como assim? Por que está tudo em branco aqui? Porque é você, aluno, que vai preencher. Você vai colocar... Lembra que eu falei para vocês que vocês vão colocar a data que você realizou a atividade, a hora que está lá indicando e qual foi a atividade, né? Aqui poderia ser atividade 1, data 25 do 3, 2 horas, atividade 1, visita a escola com a carta de apresentação. 26 do 3, 4 horas, atividade 2, leitura obrigatória dos textos e produção de relato. 27 do 3, horas realizadas, 12. No caso aqui seria 6, né? Atividade 3, regimento escolar. 28 do 3, mais 6 horas. Novamente repete a atividade 3, certo? Preencheu tudo, assinatura do supervisor de campo e assinatura do polo de apoio presencial. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui a ficha de acompanhamento preenchida. Queria muito. Ah, não vou conseguir, rapaz. Não vou mesmo. Não tivemos sorte. Deixa eu ver aqui se eu consigo nos meus arquivos. Vou deixar pesquisando aqui nos meus arquivos para ver se vai carregar. Volta lá, né? Então, vimos aí um geralzão sobre estágio, né? A gente viu. Vamos voltar lá, deixa eu parar a apresentação. A gente viu tudo sobre estágio agora, né? Todos os pontos iniciais de cadastro, de orientação, quem é quem no processo, onde vocês encontram dentro do portal, né? A gente deu agora um geral para que todos vocês, quando tiverem estágio, estejam cientes dos processos, dos prazos, né? Estejam cientes de como preencher, aonde encontrar, tá bom? E agora, a gente vai abrir para as dúvidas gerais. Qualquer um que quiser falar, que tiver alguma dúvida sobre algum assunto, seja ele sobre estágio ou sobre qualquer um outro assunto que você tiver dúvida, pode se sentir à vontade agora para perguntar, tá bom? Quem quiser falar, liga o microfone, levanta a mãozinha primeiro, né?
e aí eu vou chamando pelo nome, vocês vão falando. Quem tiver vergonha ou quiser falar só pelo chat, manda a sua dúvida no chat, que eu vou começar agora a liberar para vocês desangustiarem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, o que é que tem. Já tem um pessoal falando, e vocês vão levantando a mãozinha, tá? O pessoal deu boa noite, e aí o Wagner Lima já trouxe um apontamento, né? Ele falou: seria bom termos os contatos de WhatsApp do tutor e orientadora de estágio obrigatório. Eu perguntei e disseram que não podia fornecer, somente via mensagem no AVA. Às vezes você tem uma dúvida e precisa resolver logo. Via AVA, a mensagem demora 2 a 5 dias para responder. Wagner, seria excelente se a gente tivesse essa abertura, né? Mas nem a gente que é do polo tem acesso ao WhatsApp de tutor, a nenhuma informação pessoal de tutor, né? Por quê? Imagine só o curso de pedagogia, tá? Pedagogia a nível nacional, ela tem o mesmo tutor por região. Então, na região aqui Nordeste, a gente tem um tutor para a disciplina de estágio obrigatório 3, para todos os alunos de pedagogia que estão nesse estágio. Só no Polo Mossoró, a gente teve no semestre passado 62 alunos de pedagogia com o mesmo estágio de gestão, só em Mossoró. Você imagine, um exemplo, se tivesse uma flexibilização só para o Polo Mossoró, 60 alunos. Como já seria difícil para essa tutora dar uma resposta rápida, né? Mesmo que você tivesse acesso ao WhatsApp dela, porque ela não teria tempo nem logística suficiente para dentro do horário dela de trabalho, né? Porque ela não iria responder nenhum aluno fora do horário dela de trabalho, até porque ela não teria, né, essa obrigação mesmo. Então, dentro do horário dela de trabalho, ela tem que responder as mensagens do AVA e as mensagens do Polo Mossoró, dos 60 alunos que estavam fazendo estágio de gestão. Agora, você imagine todos os alunos da região que ela atende, né, com acesso ao WhatsApp dela ou ao e-mail dela, mandando solicitações urgentes. Né? Então, uma coisa que poderia melhorar, na verdade, a gente sabe que iria piorar mais ainda. Né? Toda instituição ela tem prazos, ela tem protocolos, né? Ela tem passos a passos. E aí os tutores eles têm 72 horas úteis para dar o retorno para vocês. E aí o contato com o tutor realmente precisa ocorrer dentro da plataforma do aluno, porque é humanamente impossível, né? Os tutores responder alunos no WhatsApp. A gente que é dos polos, só falta não dar conta de vocês, quem dirá os tutores. Mas seria ótimo, Wagner, seria realmente muito bom, porque, de certa forma, talvez diminuísse a demora no atraso, né? Mas eu vejo, a minha visão é que iria piorar, porque além de responder quem manda a mensagem pelo AVA, que é o canal oficial, o tutor ainda teria canais extraoficiais que ele ia ter que dar conta, que ele ia ter que responder, né? E aí não seria jamais interessante, eu acho que não seria rentoso também. Ele falou, né? Às 8 vou sair, tem uma live com a orientadora do nosso estágio obrigatório. Maravilha, não perca, tá? Gente, aproveitando essa fala de Wagner, nem sei se é Wagner que tá falando ou se é alguém que tá usando essa conta, né? Mas pela orientação, o apontamento do colega em relação à live, né? Que ele vai sair por causa da live, eu sempre gosto de reforçar. Se você tiver uma live do seu curso no mesmo horário do nosso encontro, assista a live do seu curso, tá? Por quê? Ele vai trazer conteúdos do curso, não conteúdos de atividades, de produção e orientação. Então, é interessante priorizar a live do professor do seu curso, da sua disciplina. Depois, você pode acessar o nosso encontro no YouTube e ver lá o que foi que a gente tratou, tá bom? Ou no próximo encontro, você pode trazer a sua dúvida. Mas sempre priorize a live, né, do tutor, a live do professor, que é lá onde vocês vão conseguir mais informações. Clarice agradeceu, elogiou o cabelo, disse que ficou massa o cabelo, obrigada. Fez sucesso esse cabelo. Wagner falou, entendi, Matheus, obrigado por nada. A Vanessa Alexandre falou, antes de enviar o relatório, tem que enviar para o tutor? Não, Vanessa, quando você envia o relatório,
você já está enviando para o tutor, tá? É o tutor quem vai corrigir o seu relatório. Então, quando você entra, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela, que eu não mostrei, né? Onde é que você vai enviar o relatório? Então, finalizou tudo, tá só aguardando terminar, você vai entrar lá na disciplina de estágio. Entrou na disciplina de estágio, você vai em portfólio. Entrou no portfólio, você vai em portfólio de novo. Tá vendo aqui uma tarjazinha azul? Embaixo dos arquivos vai ter uma tarja azul com o nome portfólio. Você vai clicar aqui. Do lado esquerdo, você vai ter as informações adicionais com o cronograma e o acesso mais fácil aos arquivos. E aqui embaixo, onde tem atividade, está fora do período de cadastro, porque já terminou, né? Aqui vai estar o local para você enviar o documento em Word, sempre em Word. Quando o aluno envia o relatório, ele já está enviando para o tutor. E aí o tutor ele vai corrigir e vai devolver. Fica um histórico aqui do lado direito, tá vendo? Então, vai mostrar o dia que você enviou. Então, foi enviado aqui dia 12 de dezembro, tá vendo? Quando você bota o mouse, tem aqui, ó, cadastrado, indica que o trabalho foi inserido pelo aluno e pode ser corrigido. O arquivo, quem enviou, o nome do aluno, e aqui do lado direito tem 2 anos atrás. Mas como é que eu sei a data que foi enviado? É só colocar o mouse em cima que vai aparecer, ó. Não sei se está dando para vocês verem, mas tem aí 12/12 de 2022, às 7h25 da manhã, certo? A aluna enviou. Quando foi no dia 16/12 de 2022, às 4h37 da tarde, o tutor corrigiu, certo? Significa que ele aplicou a nota. E aí ele colocou aqui, ó, prezado aluno, parabéns pela elaboração e organização da sua produção, papapá. Continue a se dedicar à educação, tal, 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 Paloma Barão, tutora à distância, certo? E aí ela aqui em cima mostra que o trabalho dela foi confirmado, indica o quê? Indica que a atividade foi corrigida e finalizada pelo tutor, mostra a data, né? O protocolo dessa correção e o ponto. O trabalho tinha até 10.000 pontos a ser conquistado e ela tirou a nota máxima, fechando aí a nota do trabalho e conquistando os 10.000 pontos, certo? Deixa eu ver se eu consigo baixar o relatório. Vou conseguir baixar o relatório para vocês olharem. Vai demorar para abrir, né? Enquanto vai abrindo aí no Word, eu vou voltar aqui para as dúvidas. Então, a dúvida da Vanessa, né? Não precisa enviar para o tutor antes. Quando você enviar lá em portfólio, já é para o tutor. E você tem 2 tentativas. Você envia o trabalho na primeira tentativa. Se precisar de algum ajuste, de alguma correção, o tutor ele vai devolver o trabalho para você. E aí, quando o tutor devolver o trabalho para você, ele vai dizer, nesse localzinho aqui, ó, nesse localzinho aqui, nessa tarjazinha azul, e aqui no histórico também, vai ter o passo a passo aliás, desculpe, a observação do tutor. Se está tudo certo, ele vai parabenizar, parabéns pelo seu trabalho, nota máxima. Se não, ele vai dizer, ó, seu trabalho perdeu ponto por isso, isso e isso. Melhore e envie na próxima tentativa, certo? Jussara deu boa noite. Clarice deu boa noite, bom descanso. Já vai, Clarice? Sidneia Batista falou, boa noite, o estágio pode ser feito na empresa que eu trabalho? Pode sim, Sidneia, não tem nenhum impeditivo em relação a isso, tá? O que é que vai ser uma questão? A questão vai ser você cumprir o seu estágio. Colher os dados, cadastrar, certo? Seguir todo o passo a passo. Não vai ter interferência se é no mesmo local que você trabalha, tá? Aproveitando essa dúvida, eu já quero falar aí sobre estágio não obrigatório, né, que é o remunerado. O estágio remunerado e o estágio obrigatório, eles podem ser feitos ao mesmo tempo, certo? Mas a indicação que a gente recebeu na semana passada das coordenações é que não deve ser feito no mesmo local, certo? A gente recebeu na semana passada essa indicação. Então, o aluno que ele tem estágio obrigatório e estágio remunerado, né? A indicação é não realizar no mesmo local, tá bom? E o aluno não vai poder acumular mais de 6 horas diárias, juntando os 2 estágios.
Então, se você já faz um estágio não obrigatório, voluntário remunerado, com 4 horas diárias, de segunda a sexta, só vai sobrar 2 horas para você colocar no seu obrigatório. Se você quiser colocar mais de 2 horas no obrigatório, aí você vai ter que sair do remunerado para ficar com suas horas livres, certo? E vice-versa. Para manter 6 horas no remunerado, você tem que abdicar do obrigatório. E para manter mais horas no obrigatório, você tem que abdicar aí do remunerado, certo? A Ângela falou que vai para a live do estágio. Vá sim, Ângela, vá sim. Nunca perca, tá? Sempre vão. A Vanessa Alexandre perguntou se precisa colocar foto da prática no relatório. Não, Vanessa, não precisa, tá? Fotos, inclusive, fotos são coisas bem sensíveis, né? Registros de imagem são coisas sensíveis. Por quê? Para o aluno anexar uma foto, ele vai ter que borrar a carinha de todos os alunos, se você for fazer um estágio numa escola de educação infantil, um exemplo. Você vai ter que pegar aquela foto que você tirou, você vai ter que borrar o rostinho de todos os alunos, certo? Por quê? Existe o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem todo um regimento em relação ao constrangimento da criança, a exposição da criança, né? Então, os pais podem achar ruim, podem processar até a faculdade ou até mesmo a escola, se uma foto de um aluno for utilizada sem autorização, certo? Então, eu sempre indico que se você for colocar foto, né, borre a cara de todo mundo que for de menor, de preferência, para não correr risco de dar nenhum tipo de problema, tá? Nunca aconteceu assim, eu nunca peguei nenhum aluno que colocou foto e deu errado. Mas se você for colocar, evite deixar os rostos das pessoas visíveis. A Jussara Fernandes perguntou: posso realizar o projeto em bairro? Ela se refere ao projeto de extensão. Pode sim. O CLT, essa hora já. Então, sim, gente, pode sim. Vocês podem realizar o projeto de extensão em bairro, em associação, em comunidades, em ONGs, em igrejas, em supermercado, em qualquer lugar, né? Desde que você siga o que está sendo pedido lá no template PDCA, tá? Vamos agora para quem está com a mãozinha levantada. Tá o Chagas e o Zidailson. Vou liberar pela ordem, né? Chagas, pode falar, fica à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Matheus. É o seguinte, quer dizer que eu não vou poder fazer o estágio na mesma escola do remunerado, né? É isso? De preferência, não. Essa foi a orientação que a gente recebeu semana passada do nosso setor de estágios, porque algumas empresas mesmo, algumas instituições estão retornando os cadastros. Então, para evitar choque de campo de estágio, a gente está indicando os alunos a não realizarem o estágio no mesmo lugar, sendo o obrigatório e o remunerado. Preferir Esse estágio, eu posso fazer numa instituição ou só pode ser feito na escola? Qual é o seu curso, Chagas? Pedagogia. Pedagogia. Pedagogia você pode fazer em outros locais, dependendo do estágio. Exemplo, se for um estágio que seja campo de educação infantil, aí você tem que fazer dentro da escola. Se for contexto de diagnóstico escolar, você tem que fazer dentro da escola. Agora, se for gestão, espaços escolares e não escolares, aí você pode fazer na FAI, você pode fazer no Lar da Criança Pobre, né? Você pode fazer em outros locais, sim. Mas desde que... Esse de acompanhamento, que no caso é o que eu estou fazendo agora, nesse semestre, é na escola? Qual é o nome do estágio? De acompanhamento. De acompanhamento? É. O diagnóstico do contexto escolar, esse? Eu acho que sim. Pronto, tem que ser em escola, porque é o diagnóstico do contexto escolar. Tem que estar dentro do ambiente escolar. Quer dizer que eu não, no caso, se não pudesse fazer em outro canto, eu poderia fazer lá na própria Direct, né?
no caso? Poderia se o seu estágio não fosse específico o ambiente escolar. Pois tá bom. Porque a Pois DIREC, eu ela vou ter não é que... ambiente escolar. Porque também é instituição de ensino, né? Aí daria certo. Mas porque eu também não tenho certeza se é esse mesmo, sabe? Mas é de acompanhamento só. Entendi. Aí eu não sei se é esse mesmo que você falou, mas eu vou me informar direitinho. Aí amanhã eu vou por aí, no polo, para pegar aquelas informações que eu ainda não peguei, porque o estágio enumerado foi liberado. Já estou com o contrato em mãos para ir deixar aí. E o outro lá no CIE. Aí eu já pego a informação com você amanhã. Perfeito, cara. Vá sim, viu? Não deixe de ir. Pronto, pois tá bom, Agora, obrigado. por nada. Agora, Zida... Não, eu acho que essa pessoa aqui é outra pessoa. É com R, meu Deus. Como é? Peraí. Deixa eu ver se eu lembro. Vou lembrar, não. Quem é que fala por Zidailson, hein? Liga o microfone. Ah, a pessoa tá falando no chat. Deixa eu ver aqui. A pessoa Boa noite, fala... Matheus. Boa noite. É Rosana. Rosana. É Rosana. Oi, Rosana. Boa noite. Pode falar, fica à vontade. Então, Matheus, então se pode fazer o remunerado e o obrigatório, ambas partes? Você pode fazer os dois ao mesmo tempo, desde que não ultrapasse 6 horas diárias, né? E aí, na semana passada, a gente recebeu a orientação de orientar os alunos a não fazer os dois na mesma escola. Exemplo, o aluno faz 4 horas de estágio remunerado lá no Rotary, certo? Aí você vai ter o estágio obrigatório esse semestre. Você vai poder colocar 2 horas no estágio obrigatório, porque 4 horas você já tem no seu contrato do remunerado. Então, no estágio obrigatório, aí você pode fazer lá no estadual, para não ter que fazer no mesmo local e dar choque do cadastro no sistema, entendeu? Mas você pode sim fazer Entendi. Porque, o tipo, remunerado faço à e o tarde obrigatório. o remunerado à tarde, que pega as 3 até as 17, e pode fazer o outro na outra instituição. É isso? Isso mesmo, é encontra horário. Se você faz o remunerado pela manhã, você tem que fazer o obrigatório pela tarde. Se você faz o obrigatório pela tarde, você tem que fazer o remunerado pela manhã. Ou se você faz o remunerado pela tarde, o obrigatório tem que ser pela manhã. Sempre no contraturno e, de preferência, em uma outra instituição, né? Em um outro campo de estágio. Entendi. Então, obrigatório é um mês? Depende. Aí vai entrar aquelas informações que eu falei, né? Que vocês vão ter que fazer aquele cálculozinho chato. Vai depender da quantidade de horas do seu estágio. Se o seu estágio ele tem 100 horas e você só vai poder colocar 2 horas, exemplo, o aluno é um aluno que não tem estágio remunerado, ele só tem o obrigatório. Então, ele tem 6 horas livres por dia. Se o estágio dele é 100 horas, ele pode botar aquela dica que eu dei, né? Bota 5 horas diárias, de segunda a sexta, vai dar 25 horas semanais e ele vai precisar de um mês para cumprir as 100 horas de estágio, certo? Mas, outro Entendi. cenário, o aluno ele tem estágio remunerado, já é 4 horas comidas ali da carga horária dele diária. Então, já tem 4 horas no remunerado, ele só vai poder fazer 2 Só horas do 2. obrigatório. Exato. Entendi. Então, se ele só vai poder fazer 2 horas no obrigatório e o estágio dele é 100 horas, então ele vai fazer 2 horas por dia de segunda a sexta. Vai dar só 10 horas semanais. Para ele alcançar as 100 horas, ele vai precisar de 10 semanas. Ou seja, 2 meses e meio. Porque ele só vai ter 2 horas disponíveis por dia. Entendeu? Ah, entendi. 2 meses. Ah, entendi. E pode escolher a instituição? A localização? Pode sim. Vocês escolhem o campo de estágio de vocês. A única regra para o campo de estágio é que ele oferte o ensino no estágio que você vai fazer. Então, se o seu campo de estágio Pronto. é educação infantil, o local onde você vai fazer o seu estágio tem que ofertar educação infantil. Se é Pronto. estágio de ensino fundamental, o local tem que ofertar ensino fundamental. Se é na área de gestão, tem que ter uma equipe de direção, de supervisão, de coordenação, para você poder acompanhar.
entendeu? O importante é que o local tenha os dados, né, para que a gente possa validar, e que tenha a oferta no campo que você precisa fazer o seu estágio, no setor. Pronto, entendi. Entendi. Muito obrigada. Por nada, disponha. Eu sempre gosto de trazer, pessoal, sobre o estágio remunerado, porque eu não sei como em Açu e em Pau dos Ferros, a questão dos estágios remunerados. Mas aqui em Mossoró, os nossos alunos de licenciatura, a cada 10 alunos, 6 fazem estágio remunerado. Então, é um número muito alto. E tanto faz na Prefeitura de Mossoró, na Prefeitura de Governador, na Prefeitura de Ibaraúna, de Areia Branca. Tem alunos que fazem diretamente pelo CIEE, né, com outras empresas, com outras escolas particulares, como o Diocesano, como o Over, enfim. E eu sempre gosto de explicar sobre estágio remunerado, porque a gente tem uma quantidade, pelo menos em Mossoró, né, reforço, muito grande de aluno que faz estágio remunerado e que tem estágio obrigatório também. Então, fica aquela angústia, né? Eu não vou conseguir fazer, eu vou ter que sair do estágio remunerado, eu vou perder minha bolsa, como é que eu vou pagar a faculdade, né? Então, os alunos ficam nessa angústia, mas eu sempre trago essas explicações, né, para que vocês entendam que vocês conseguem sim fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Pronto, foi justamente essa minha dúvida, porque me adicionaram num grupo e perguntei quando é que ia iniciar, então essas coisas assim, e perguntei sobre o remunerado. Aí, daí, o administrador do grupo falou que não podia, de forma alguma, fazer o remunerado com o obrigatório. Aí eu fiquei na dúvida, fiquei perguntando às meninas do grupo, né? Não, eu não estou nesse grupo, até que eu acho que eu cheguei a falar com você. Assim, então Foi. tá errado, acabei Lembrei, saindo desse grupo. Isso. Eu até Aí eu falei, fiquei olha só, lembrando, se grupo aí, numa não, viu? se um dia que o diretor teve na sala de aula, falou que até ajudava na faculdade, né, pra mensalidade e tudo, e agora falar que não pode de forma alguma, eu achei esquisito. Pois tá Não, bom, então tá explicado. às vezes, a nível nacional, às vezes os alunos entram nos grupos que é grupo só de aluno mesmo, sabe? Grupo que aluno nacional, alunos de pedagogia, aí um bocado de gente do país todinho se reúne, aí fica muito aquele disse-me-disse, né? Não, porque disseram que me falaram que fulano disse, que ciclano disse a fulano, que antes de ontem aconteceu isso, isso e isso. Aí vai um Aí disse-me-disse, mistura tudo, Aí eu acabei mistura tudo. saindo. Então Ainda tá, bem que obrigada. saiu. Ainda bem. Por nada, sonho. Vamos ver quem mais quer falar. Mais alguém tem algum apontamento? Algo a falar? Eu vou parando a gravação só para não ficar muito longo, né? Porque a gente está só nas dúvidas agora. Encerrando a gravação aqui.